Boa noite, tudo bom? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Espero que esteja tudo ok aí, né? Na transmissão, que vocês estejam ouvindo e vendo bem, tá? Nós já estamos nos aproximando do nosso horário, né? É, vocês entraram através da página Espiritismo Brasil? Talvez muitos de vocês tenham entrado, né? Hoje eu tive uma dificuldade. Tive que fazer aqui um artifício aqui para conseguir postar na página Espiritismo Brasil. Acho que deu, né? Então tá certo. Então vamos lá, vamos fazer a prece, 20 horas, né? Vamos começar o estudo de hoje, elevando o nosso pensamento em oração, lembrando do nosso Mestre Jesus, lembrando dos espíritos amigos, lembrando dos nossos familiares queridos que sabemos estar bem no plano espiritual, e aqueles que nos amam, que estão cuidando de nós, que estão aproveitando esses momentos para nos abraçarem em nome de Jesus, felizes que estão por estarmos estudando a vida espiritual, a vida material sob a ótica espírita e o intercâmbio entre a vida material e espiritual. Senhor Jesus, que todos nós possamos a partir de agora mergulharmos nas suaves vibrações que emanam de ti, que jorram do alto e que se derramam num fluxo incessante sobre os nossos lares, iluminando a tudo e a todos. Iluminando os nossos corpos, o nosso perispírito, a nossa mente, clareando os nossos pensamentos, libertando-nos das influências nocivas, equilibrando os nossos centros energéticos, harmonizando todos os implementos que o espírito utiliza na sua vida material. Que a luz do teu amor alcance todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, todos aqueles que sabemos estar em dificuldade, que possam ser amparados, todos aqueles que estão na vida espiritual também em torno de nós, também requisitando o máximo de compreensão, máximo de carinho, de cuidado, para que haja o alívio, para que haja o reconforto em seus corpos espirituais, em suas almas, em suas vidas. Que o teu amor nos envolva a todos, que a tua luz possa nortear os nossos passos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que o Senhor possa estar conosco e que nós estejamos contigo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, fazendo estudos todas as noites, né? De segunda, nós temos o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. Na quarta-feira temos o livro Céu Azul, da Célia Xavier de Camargo, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, também às 20 horas. Tá? Então, hoje, como é sexta-feira, nós temos o estudo da obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Bom, estamos no capítulo 7, né? Nós vamos começar agora o capítulo 7, Socorro Espiritual. Então vamos lá, um estudo interativo, não é apenas um estudo, mas é um tratamento espiritual, porque na medida que nós nos disponibilizamos a estar aqui neste ambiente virtual, a espiritualidade aproveita que é a nossa sintonia e que sabe das nossas dificuldades, sabe que nós estamos procurando ajuda, sabe que não temos estado bem e aproveita esses momentos que nós estamos elevando o pensamento para
envolverem todos nós, a nossa família, a nossa saúde, em vibrações muito salutares. Todos os conceitos aqui expressos, eles têm a ver com a nossa melhora, tanto física quanto espiritual, né? Na medida do possível. Então, se nós aproveitarmos esse momento, a cada dia estaremos melhores, porque a gente vai se fortalecendo, porque a gente vai compreendendo melhor alguns conceitos, a gente vai organizando melhor o pensamento e a nossa vida começa a melhorar. Tá bom? Então vamos confiar e vamos perseverar. Então vamos lá, né? Nós estamos aqui no livro, o André Luiz está sendo orientado pelo espírito Alexandre, que é um grande instrutor no plano espiritual, que está falando a respeito de mediunidade, de obsessão, de vampirização, vários assuntos importantes para nós, né? E aqui nós estamos, após o André Luiz verificar a importância da oração, né? Na casa daquele irmão lá que a esposa dele estava orando, né? Aguardando ele voltar da casa espírita. E ela estava em espírito ali junto com ele, que foi se acomodando na cama ali junto dela. E ela foi orando, e as energias dela eram tão poderosas que ia harmonizando o corpo e a alma dele, para que ele pudesse adormecer em paz, né? Em condições melhores. Então, passado esse momento, né? O Alexandre convidou ele para saírem do quarto lá do casal. E aí o Alexandre fala, né? Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tomávamos a via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi, né? Porque os espíritos têm compromissos, né? Tem a sua agenda, tem o seu cronograma, tem, né, a sua programação semanal, diária, né? Eles têm atividades, né? Então não é a qualquer hora que eles podem estar saindo para determinados aprendizados, né? Por isso que o Alexandre perguntou, você tem que voltar mais cedo? Então, André Luiz falou, não, eu tenho mais tempo, vamos, bora. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. E o André Luiz foi médico na Terra, né? Então ele estava em casa, né? Com o Alexandre, era um prato cheio para ele aprender, né? Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Né? A percepção dele, né? Sobre o Alexandre. Ele já tinha percebido que o que ele sabia de medicina, diante do conhecimento do Alexandre, era um pálido reflexo, né? Aí dá gosto, né? Você tá com alguém ali que tem um conhecimento tão grande, né? Dá pra gente aprender bastante coisa, né? Tem ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Estava no meio da noite, né? E o Alexandre tinha um grupo de esclarecimento, como se fosse uma palestra, uma conversa, com irmãos encarnados. Por exemplo, a gente vai dormir e vai para uma palestra com um espírito amigo, né? Então, na vida espiritual, né? Pode até ser numa casa espírita, durante a noite, um ambiente propício, né? Mas estamos na dimensão espiritual, né? Então é tipo essa situação. O Alexandre tem um grupo que ele vai orientar nessa noite, né? E aí o André Luiz gostou da ideia, né? Já está dentro, certo? Saímos. É em desdobramento, Mônica, exatamente. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Por quê? As entidades que estavam acompanhando o rapaz. Lembra que o rapaz estava, né, tinha problemas na área do sexo,
né? Tinha uma tendência para ambientes de prostituição, embora fosse casado, e tinha duas entidades que se ligavam a ele através desse comportamento dele. Só que quando chegaram à porta da casa, elas não puderam entrar, porque o ambiente tinha proteção. O ambiente tinha barreiras magnéticas. Porque a esposa dele era uma pessoa de grande fervor, né, de grande amor e que tinha o hábito da oração, né? Então a casa tinha barreiras magnéticas. Só que quando eles saíram da casa, o André Luiz viu que as entidades estavam lá fora. As entidades perturbadas estavam lá à porta, a maneira de quem espera uma brecha para entrar. Olha só o perigo, né? Por isso que a gente tem que manter a boa vibração, a boa sintonia, né? Porque ficam entidades à espreita ali esperando, né? As brigas do casal, né? A desarmonia no lar, esperando os maus hábitos, as sintonias inferiores para que eles possam adentrar o ambiente, né? Porque aí o ambiente se fragiliza, né? Certo? Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta, né? Então, lógico, Alexandre não deu muita bola para as entidades, porque as entidades iam ficar ali. Não dizia respeito ao Alexandre nem ao André Luiz, elas estavam lá, querendo o rapaz lá, né? E estavam ali à espera dele sair de novo da casa lá para se unirem a ele novamente. Tá? Aí ia depender dele, do rapaz, ir se fortalecendo para criar as próprias resistências dele. Né? Até a gente viu que não bastaria apenas as energias da esposa dele. Né? Ajudava, mas era uma ajuda precária porque o maior a ajudá-lo, o mais importante que deveria ajudá-lo é ele mesmo. Porque só ele está em companhia dele mesmo o tempo todo. Ele e as entidades ali, né? Mas nós podemos escolher com quem nós estaremos juntos. Juntos de quem nós estaremos, né? Então, se nós cultivamos o pensamento reto, né, o pensamento saudável, positivo, nós estaremos predominantemente em companhia dos bons espíritos, né? Mesmo que os outros fiquem à espreita, né, esperando. Nós não podemos nos subtrair de sermos observados e acompanhados por essas entidades. Nós não podemos, não temos como controlar isso. Mas não precisamos deixar que elas nos dominem, ou que elas nos envolvam. Aí é diferente, né? Daí da mudança de hábitos dele, né? A frequência vibracional dele, exatamente. Isso mesmo, porque é a nossa única proteção mesmo que a gente pode ter é o nosso padrão vibratório. É elevarmos o nosso padrão vibratório, porque isso nos acompanha em qualquer lugar e é uma proteção eficaz para nós, né? Todos nós temos que aprender a manter o pensamento elevado, né? O padrão vibratório elevado. Os bons espíritos sempre nos ajudam, sempre nos acompanham, mas eles terão mais facilidade ou menos facilidade para nos ajudar dependendo do nosso próprio padrão vibratório. Tá? Certo? Vamos lá? Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Né? Os primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes, né? Às vezes a cidade está lá mais quieta, mais tranquila, mas o movimento espiritual era numerosíssimo. Era grande o movimento espiritual de desencarnados, né? A maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos, que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Né? A grande maioria era de espíritos
né? De natureza inferior, mas de vez em quando tinha um ou outro grupo que passava rapidamente ali, dentro de algum trabalho, né? Dentro de alguma, em busca de alguma situação de trabalho, né? Que, alguma missão aí que eles estavam participando, né? Certo? Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, o Alexandre falou, né? Há sempre atividades, né, que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos irmãos encarnados, aos irmãos da crosta, a nós aqui. Sempre surge uma situação ou outra que a gente precisa, né? Se não é gente, alguém perto da gente, ou é vizinho, sempre tem atividades urgentes aí, né? Comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Olha que interessante. Né? Então ele está dizendo, o Alexandre está dizendo que na maior parte das vezes é mais eficaz, é mais eficiente a ação dos espíritos amigos, o socorro dos espíritos amigos à noite, né? Porque os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Por exemplo, a gente sabe que o ectoplasma que nós irradiamos, quem vai aplicar o passe, é muito sensível à luz, né? Isso o próprio William Crookes, que estudou as materializações, né? Ele percebeu, né? Ele percebeu manipulando uma certa quantia de ectoplasma, ele percebeu que era sensível à luz, que se dissolvia com a luz, né? Então, os espíritos, para fazer certas aplicações magnéticas, para trabalhar com o ectoplasma, para nos ajudar na nossa melhora, para eles é mais eficaz o socorro à noite. Mas também à noite é quando ocorrem os maiores acidentes negativos, né? É quando ocorrem as maiores perturbações também, justamente pelo mesmo motivo. Acho que ele vai explicar aqui, né? Não, não vai explicar, mas ele explica, os espíritos explicam em outro momento, né? Então explico eu aqui, né? Porque pelo mesmo motivo, a noite também se presta muito às perturbações. Porque pelo mesmo motivo de não ter do Sol os raios solares e pelo contrário, ter as emanações da Lua, os raios lunares, que favorecem o crescimento de todas as coisas, você tem as formas pensamento que nós criamos sendo potencializadas pelo magnetismo lunar, ao invés de desintegradas pelos raios solares. Certo? Então, nós estamos o tempo todo criando emanações mentais, criando formas de pensamento. Algumas positivas, muitas atormentadas, preocupações, ansiedades, a gente fica criando formas de pensamento que gravitam em torno de nós e nos fazem mal, porque ficam lá pesando na nossa psicosfera. Nós mesmos criamos, conforme a nossa imaginação, superexcitada pela insegurança, pelo medo, pela raiva, pelo monte de coisa, né, sentimentos que a gente tem. E aí a gente, através do magnetismo lunar e sem os raios solares, isso favorece o crescimento desses pensamentos que nos atormentam. Por isso que os espíritos inferiores também se aproveitam muito da noite, mais do que do dia, para atormentar as pessoas. Por isso que muitas pessoas pioram de noite, entendeu? Muitos sintomas psíquicos se agravam à noite.
É uma das razões, né? Tem outras, mas é uma das razões. Adriana, é por isso que as doenças pioram à noite? Então, é isso que eu estou falando, né? Pode ter outros motivos fisiológicos, né? Você está falando de doenças no geral, né? Físicas e tal. Então pode haver outros motivos também, né? Propriamente materiais, mas as de ordem psíquica diretamente e talvez com reflexos no corpo também, tem muito a ver com a questão espiritual, tá? E os tormentos que nós mesmos criamos, né? Para nós. Interessante, né? E aí a gente vê também o quê? A gente chega a qual conclusão? A da importância, por exemplo, do sol na nossa vida. E a importância do sol para a desintegração de certos agentes que ficam gravitando aí no planeta. A gente tem falado um pouquinho sobre isso, outro dia a gente falou, né, nos mensageiros. Essa psicosfera do planeta, das cidades, dos nossos quartos, né, da nossa casa e de nós mesmos. O quanto que tomar um pouquinho de sol é bom. O quanto que abrir as janelas de casa, o quanto que arejar, deixar a luz entrar, né? É importante para ajudar na limpeza, né? Na limpeza vibratória, né? E até mesmo material ali, até físico, químico, é importante ali para os nossos ambientes, né? Então, os miasmas, né? Exatamente. Então, é importante as energias deletérias porque o Sol dissolve, né? Você vê, hoje em dia até tem comprovações, não tem? Lá de você deixar. Diz que é um recurso eficaz para a purificação da água, você deixar a água num vidro lá, por exemplo, no sol, não tem? Nos raios de sol assim de manhã. Não tem uma coisa assim? Que hoje em dia chegou-se a essa conclusão, né? Que os raios solares têm um poder de purificar a água, né? De certo modo, né? Então é importante, né? E à noite, como não tem, e por outro lado, o magnetismo da Lua favorece o crescimento das coisas. Aí você vê os pensamentos sendo potencializados, as formas, pensamentos sendo potencializadas, né? Certo? Então pode servir para o bem e para o mal, né? Vai depender. À noite, né? Pode servir para coisas boas e pode servir para situações bem difíceis, né? Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor abençoe, saudou-a o orientador gentil. A senhora, né? Uma velhinha chamada Justina. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me, né? Quer dizer, alguém que foi pedir ajuda ali para Alexandre, né? No meio da madrugada lá, né? Certo. Vocês estão falando, né? Dos raios de sol, né? Vitamina D. Então, tem repercussões no organismo, né? E certamente no perispírito, no campo energético, né? E sobre o nosso psiquismo também, né? Então vamos ver o que a Justina vai trazer aqui para o Alexandre. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Quer dizer, alguém pedindo pelo filho, provavelmente encarnado aqui, né? Agora era Alexandre quem a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei no mês findo, no mês passado, né? Notei-lhe as perturbações circulatórias. Deve ser alguém, né, do círculo de relações do Alexandre. Então ele já conhecia, né? Tinha passado na casa dele há um mês atrás e percebeu que ele estava com dificuldades circulatórias.
Porque os espíritos têm grande conhecimento, o Alexandre, conhecimentos médicos profundos, né? Então eles percebem as nossas deficiências, as nossas fragilidades. É muito importante a nossa vida aqui na matéria. E eles tendem a ajudar para que a gente viva o máximo possível dentro da programação que foi estabelecida. Então a nossa saúde é algo importante para eles. Que eles procuram ajudar e procuram nos intuir para procurar ajuda sempre que necessário, porque faz parte das nossas necessidades, né? Cuidar do corpo para a gente viver ao máximo, né? Aproveitar ao máximo a nossa presente encarnação, né? Então ele já sabia mais ou menos do problema do Antônio, né? Sim, sim, continua a mãe aflita. Antônio vive no ciclo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Olha que coisa, né? Grande lição essa, né? Outra coisa importante, num único parágrafo aqui, né? Vamos por partes aqui, né? Então, o que que ela estava pedindo ajuda para o Alexandre, né? Dizendo, ela estava mostrando o caso, como é que estava o quadro do filho dela, né? E naquela noite que eles estavam ali, né? Nesse momento que nós estamos aqui agora conversando, né? Que o Antônio ele tem vivido num círculo de pensamentos muito desregrados. Quer dizer, alguém que não tem disciplinado o pensamento, não tem sido mais positivo no pensamento, não tem vigiado o tipo de pensamento. Então ele tem cultivado pensamentos muito desregrados. Sempre que a gente leva o pensamento para o lado ruim, excessos de preocupações, aqui ela até fala, né? E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas. Porque grande parte das nossas preocupações, na verdade, elas são descabidas, né? Porque a nossa insegurança, ela ativa a imaginação e a imaginação cria monstros que a gente acha que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e pode acontecer não sei o quê. E aí você fica ativando a imaginação e a imaginação fica criando monstros. A nossa insegurança faz isso. Vocês entendem, pessoal? Né? Nosso medo, nossa ansiedade, a nossa insegurança. O medo do que vai acontecer, o medo. E frequentemente coisas muito descabidas. Que a gente precisaria ter um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança, um pouco mais de tranquilidade, de serenidade, até para poder resolver os problemas que, se são verdadeiros, nós teremos que resolvê-los, mas precisamos de serenidade, né? Não é, pessoal? Então, e ela está dizendo, fala, ele tem pensado de forma muito desregrada, e apesar do bom coração, uma pessoa boa, bom coração, mas está meio indisciplinado no modo de pensar. Esse negócio de ficar levando preocupações para o leito, para a cama, antes de dormir, eu tenho falado para vocês, né? A pior coisa que tem, né? Prejudica a saúde, prejudica a circulação, né? Destrambelha o sistema nervoso, dificulta o sono, começa a gerar insônia, dificulta a boa sintonia com os espíritos amigos para a madrugada. Então a gente perde multiplicadamente aí, né? No caso. Né? Aí que entra a fé, aí que entra a confiança, aí que entra a boa leitura, a boa preparação, o relaxamento, o pensamento positivo, a autossugestão, né? Que a gente deve usar tudo isso para a gente se preparar com abstenção. Qualquer pensamentozinho intruso ali que fica querendo se fixar, coisa negativa, fala, ó, não vou pensar nisso agora, porque eu não vou resolver isso agora, só vai me atrapalhar. Então deixa eu ficar aqui na minha leiturazinha, ouvindo meu estudinho aqui, meu estudo espírita, meu audiolivro, meu audiobook. Cada um sabe
o que faz aí para dormir, né? A minha oração, né? Então não deixa que esses pensamentos intrusos façam guarida dentro de nós, né? No caso, o Antônio aqui, ele deixou que isso acontecesse. E pelo jeito estava acontecendo frequentemente, e hoje a situação foi tão descabida, ele juntou tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Às vezes é questão financeira, às vezes é questão afetiva, ciúme, insegurança, né? Aí tem um monte de coisa que pode, dependendo do caso, né? E aí vira um tormento, né? Pelas criações que nós mesmos nos permitimos fazer, né? Certo, pessoal? A Cláudia colocou isso, é muito difícil. Resolveria tantas coisas, poder evitar esses pensamentos intrusos, né, Cláudia? Então, e nós temos condição de fazer isso, né? Aqui a gente vê a importância disso e a importância do exercício. Por isso que o hábito da leitura, antes de dormir, nas horas que antecedem ao sono e para o sono, é muito importante. Muito importante, porque aí você vai se desligando das coisas materiais e vai se ligando às coisas espirituais de uma forma suave, vai criando esse hábito, né? E quanto mais você vai mantendo esse hábito, mais fácil vai se tornando, vai virando uma coisa fácil de fazer, né? É só a gente tentar, né? E insistir, né? Até que se transforme em hábito mesmo, né? Certo? Embalde, continua a Justina falando aqui, embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então a preocupação dela é muito justa, porque ele estava a ponto de ter um AVC. E ela percebeu que ele estava ali tão angustiado, tão super excitado pelas preocupações descabidas que aquilo estava influenciando o sistema circulatório e estava a ponto de ter um AVC, né? E a mãe dele, certamente sabendo que ele deveria viver mais, que não era hora dele morrer, né? E que ele precisava de ajuda naquele momento. E que ela tentou ajudar, talvez ela tenha aplicado passe, tenha, mas né, era tão grande o desequilíbrio que ela se viu impotente diante da dificuldade. Né? E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Né? Quer dizer, ela está com a sua humildade, com a sua resignação, né? Então, sabe, a gente tem que se dobrar à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. Mas, né, a gente precisava do Antônio mais alguns dias na Terra. Né? A gente precisava dele, coisas importantes aqui tem para ele fazer ainda. Nós precisamos da ajuda dele para resolver certas questões e precisava de mais alguns dias. Né? Você vê que coisa, né? Como é que os espíritos intercedem por nós, né? Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então, estava acontecendo alguma situação familiar, alguma desarmonia, algum problema que aqui nós não vamos ter informação, mas estava acontecendo alguma coisa que a Justina tinha esperança que ele ajudasse a resolver e que mais ou menos em 2 meses ela conseguiria que ele ajudasse indiretamente a solucionar esses problemas que afetam a paz na família. Então ela pedia que pelo menos ele ficasse mais algum tempo, que não partisse agora, né? Por causa aí de um AVC, por causa das preocupações dele.
Interessante, né, pessoal? E aí ela continua, né? Sua autoridade, a autoridade do Alexandre, né? Pode auxiliar-nos. Ah, não, do filho dela, desculpa, né? A autoridade do filho dela, do Antônio, diante da família, né? Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Quer dizer, ela contava com o coração do filho dela, né? Com o coração edificado em Jesus, que devia ser uma pessoa muito boa, tal, né? Um pouco invigilante em algumas coisas, mas ele poderia ajudar. É uma pessoa com quem eles querem contar para ajudar a família a resolver certos problemas, né? Ou seja, não deveria desencarnar agora, né, Rejane? Esse é o pedido que ela está fazendo, né? É, você vê que a coisa até a hora de morrer, eu tenho falado muito que às vezes a gente acelera essa hora, né? Dependendo do modo como a gente vive e tal. Mas também há uma certa flexibilidade que pode ser postergada a hora da gente morrer. Com ajuda espiritual, se houver mérito, se houver necessidade, se houver possibilidade, muitas vezes há um prorrogar de mais alguns dias, de mais alguns meses, até alguns anos, dependendo do caso, tá? Então, os espíritos têm recursos, né? Quando a situação permite, eles têm recursos para fazer isso, tá? Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder. Né? Ele já devia conhecer o caso, devia saber de toda a situação e concordou com ela. Ele falou: ó, nós não podemos perder um segundo, vamos lá, vamos socorrer, né? Daí a poucos instantes penetramos na residência confortável. A velhinha, aflita, conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo, né? Quer dizer, o André Luiz teve a impressão de que estava diante de alguém que estava realmente quase partindo, né? Ele estava na cama dele, né? Em alvos lençóis e parecia alguém que estava mesmo quase partindo, né? Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. Arterioscle- Arteriosclerose, acho que é assim que fala, né? Arteriosclerose, assim que fala? Arteriosclerose. Então, ele estava com todos os sinais, né? De ser um arteriosclerótico adiantado, né? O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas, né? Então agora André Luiz, opa, né? Entrou na minha área aqui, né? Deixa eu observar, deixa eu aproveitar aqui, né? Para aprender um pouco mais aqui, né? Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. Ele estava próximo mesmo da morte ali, né? A alma, confusa e inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto ao corpo imóvel, a respirar dificilmente. Você vê, estava com todas as características de quem estava desencarnando, né? Em todas as expressões físico-espirituais, a alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente desligada do corpo. Estava quase que desencarnando mesmo, né? Ainda tinha ligação com o corpo, né? Junto do corpo, imóvel, a respirar dificilmente. O corpo devia estar com muita dificuldade e o espírito já meio se desligando já, né? Pela dificuldade orgânica, né? A falta da energia vital, o esgotamento, a dificuldade dos órgãos, né? De produzir a força vital, né?
Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex do cérebro. Quer dizer, é um risco mesmo de derrame, né? Tava ali, tinha formado uma trombose justamente na região que irriga o córtex motor do cérebro, né? A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Tá? Você vê que o caso era bem sério, bem urgente mesmo, né? Era bem urgente. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual. Não foi nem do corpo físico, mas foi do cérebro perispiritual, do corpo espiritual. E falou com autoridade severa: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Não é? Sabe? Por quê? Porque o risco ali é o Antônio realmente se deixando levar e se deixando arrastar para a situação da morte, sem lutar por querer viver, por manter a vida. Lógico que tem situações que isso é o que deve ser feito, é o de se deixar, né? Não ficar lutando contra esse processo, né? Tem muitas situações que os espíritos preferem que a pessoa se deixe levar porque chegou a hora mesmo, chegou a hora, né? E seria inútil lutar contra esse processo. No caso dele, não. Até porque eles querem que ele viva mais um tempo. Então ele usou da autoridade ali, da força dele, o Alexandre, né? Autoridade serena e chamou ele ajudar, para ele querer, para favorecer a manutenção do espírito com o corpo. Tá? Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Falou firme para o Antônio, né? O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você vê, né? Ele fora do corpo, eles perceberam que ele abriu os olhos, né? Espiritualmente desligado do corpo, né? Dando a entender que estava mais ou menos consciente, né? Entendendo o que o Alexandre estava falando para ele. Né? Era um apelo para Antônio Espírito, vamos dizer assim, né? Não exatamente para o corpo, mas para o Antônio Espírito, para que ele assumisse mais as rédeas ali, né? Certo? Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável, disse o Alexandre. Ainda falou qual é a situação, mandou a real para ele aqui, né? Você foi acidentado, você está vivendo um acidente aí, essa situação se tornou uma situação melindrosa, perigosa, pelos seus próprios pensamentos em conflito injustificável. Não era para tanto. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Porque a mente fica lá em o turbilhão, entra em parafuso, muita coisa ao mesmo tempo, muito conflito. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o quê. Aquele turbilhão. Pode aumentar a pressão, pode, né? Dar um monte de problemas aí, né? Então, houve uma desorganização cerebral, né? Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades, né? Ele já viveu uma vida inteira, né? Ele já está numa etapa terminal aí da sua existência, mas talvez ele possa ajudar a resolver coisas que vai ser muito bom, né? Muito importante ele ajudar e depois até ele vindo a desencarnar,
né? Pode até colher benefícios desse momento se for bem conduzido, que vai poder ver a família mais tranquila, vai poder, né? Então a própria desencarnação futura dele certamente sofreria reflexos positivos se ele ajudasse agora, né? Certo? O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência e colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Você vê que ele entendeu, embora não tenha respondido, mas ele mudou de atitude. Ele começou a colaborar. Ele assumiu uma posição em favor de si mesmo, né? Para ajudar. Não era o momento do desenlace, né? Exatamente. Tá? Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas, que os espíritos têm força magnética também, não é só os encarnados que têm. Os espíritos têm também o seu ectoplasma, mas é um ectoplasma mais sutil, é diferente do nosso aqui. O seu fluido vital é diferente do nosso, tá? Suas forças magnéticas são diferentes da nossa. Então, o Alexandre começou a fazer operações magnéticas, né? Com energias, né? Que ele foi exteriorizando, no corpo inanimado, no corpo do Antônio, ministrando energias novas à espinha dorsal, né? A coluna lá, a espinha dorsal. Então foi ministrando energias novas nessa região. E é uma região importante, né? Porque ali saem os nervos para todos os órgãos ali do nosso corpo, saem, né? As ramificações nervosas da espinha dorsal, né? Decorridos alguns instantes, colocou a destra, a mão direita, ao longo do fígado e mais tarde demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, né? Que ele está fazendo lá uns procedimentos para facilitar o retorno, o retomar, né, do corpo, né? O Antônio conseguir retomar mais o seu corpo físico, né? Aí o Alexandre chamou o André Luiz e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe, né? Certo? Então o Alexandre pediu, né, para o André ficar em prece, né, para ajudar na vibração ali. Importante, ajuda de todo mundo ali, né? E aí o Alexandre ia convocar, ia pedir a ajuda de um grupo especializado nessa situação. Um grupo de ajuda do plano espiritual, o grupo do irmão Francisco, né? Que falou assim: o grupo do irmão Francisco não deve estar longe, eu vou chamar eles para eles nos ajudarem aqui. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Vê que coisa, né? Ele ficou... Não deu 1 minuto, o Alexandre ficou concentrado, não deu 1 minuto e já... Ele entrou em contato mental com o grupo do irmão Francisco. Aí já, daqui a pouco já apareceu lá 8 entidades do grupo, 4 homens e 4 mulheres, né? Entraram em silêncio ali no aposento. Saudamo-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. O que que o Alexandre está pedindo para o Francisco? Ele está pedindo as energias ectoplásmicas, a força vital de algum encarnado.
que o Francisco conheça nas imediações. Alguém que esteja dormindo nesse momento, que o corpo esteja em repouso equilibrado. Alguém que possa doar energias, doar fluido vital. Certo, pessoal? Então ele está pedindo um doador. Não tem doador de sangue? Ah, precisamos que alguém que doe sangue. Aí vamos achar o tipo sanguíneo certo, não sei o quê, né? Para a pessoa doar o sangue. Aqui no caso é doação de fluido vital. Certo? Ok? Então o Alexandre está perguntando para o irmão Francisco, né? Se ele tem alguém que precisava de alguém que doasse energias para o Antônio. Alguém que estivesse dormindo, né? E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Ainda foi mais específico, né? Francisco, você está vendo que o quadro aqui está difícil. A situação aqui está difícil, tá? Tá gravíssimo o caso. Então, seja bem criterioso no doador de fluidos. Tem que ser alguém com a qualidade de fluidos que possa doar, que os fluidos tenham uma condição boa. Por quê? Porque os fluidos levam as características melhores ou piores do seu doador. Então tem que ser alguém suficientemente equilibrado, alguém que seja um bom doador de fluidos, que tenha uma qualidade boa. Porque o caso aqui está grave. Então se vier alguém com os fluidos meia boca aí, não vai, não vai dar conta de restabelecer a saúde do Antônio aqui. Tem que ser um fluido bom, em boas condições. Tá? Tem que ser top. Qualidade ISO 9000, como diz. Aí isso é da minha parte aqui, viu? Você exclui do estudo aí. Tá? Então, muito critério na escolha do doador. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Quer dizer, alguns vão ficar aqui com você, vão ficar te ajudando, e eu vou buscar o Afonso, que ele tem condição de ajudar. Ele vai atender razoavelmente. Agora imagina como é difícil achar, né? Imagina como é difícil achar doadores de bons fluidos que tenham uma vida mental, emocional regrada, hábitos bons, que esteja acostumado com esse tipo de atividade de doação de fluidos. Tem que ser alguém mais espiritualizado, tem que ser alguém mais adestrado nessas experiências fora do corpo. Não é tão simples assim, né? O achar doador de sangue é mais fácil, agora achar doador de fluidos de uma boa qualidade é mais difícil. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá claro aí? Tá tranquilo? A gente já está quase acabando, né? Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou, respeitosa, né? A Justina se aproximou do Alexandre, né? Quando o Francisco saiu e falou para ele: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Né? Falou a velhinha cheia de boa vontade, cheia de, né? de vontade de ser útil, né? A Mônica Anes, pode ser um médium de cura? Pode. Não precisa necessariamente ser um médium de cura, mas pode ser um médium equilibrado, um médium acostumado com doações de fluidos, sim, um médium de cura suficientemente equilibrado e sim, pode ser utilizado. É alguém que poderia doar muitos fluidos, né?
Aí a velhinha perguntou, né, das netas dela, né? Quem sabe alguma delas poderia ajudar, né? Está precisando de doação de encarnados, né? Minhas netas estão aqui, né? Não, respondeu Alexandre delicadamente, não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Não que as meninas sejam desequilibradas, não é isso. Mas é que precisa de alguém mais treinado, mais espiritualizado, alguém mais acostumado com esse processo, né? Às vezes os jovens, às vezes ainda estão naquela fase mais, né? Mais insegura, mais, né? Com outras preocupações, não estão exatamente num processo de espiritualização, né? Pode até ser, mas pelo jeito no caso aqui não, né? As meninas não teriam condição de ser doadoras para o tipo de fluido que o Antônio estava precisando, né? Que o pai delas estava precisando. A mãe, inquieta, afastou-se, enxugando os olhos, porque ela estava preocupada, né? Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração, né? O Alexandre chamou a André Luiz, ele chegou mais perto, mas se mantinha naquela atitude de oração, né? Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Né? Tá explicando o caso para o André Luiz, né? O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Né? Você vê, tem inumeráveis grupos de serviço de visitadores, pessoas que ajudam aos doentes, socorre aqui, socorre ali, né? Então eles acabam colaborando com espíritos como o Alexandre, né? Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas, pelos motivos até que a gente já falou, né? Então, principalmente à noite, né? Muitos companheiros trabalham nessas atividades, né? Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, o André Luiz, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar, né? André Luiz as perguntas lá estavam fervilhando, né? Mas ele percebeu a gravidade do momento, falou, deixa eu ficar quieto aqui, depois eu pergunto, né? Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo. Então, pega pela mão ali o Afonso e já levou a cabeceira lá do Antônio que estava deitado. Dizendo-lhe com autoridade afetuosa, falando pro Afonso, né, que seria o doador, né, de fluidos, né? Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Tá? Essa foi a orientação do Alexandre. Nós não temos um segundo a perder. Coloque as duas mãos sobre a fronte do Antônio e fique em oração. Essa foi a instrução do Alexandre. O interpelado não pestanejou. Já devia estar acostumado, né? Dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós,
fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Quer dizer, alguém treinado, adestrado, focado ali, disciplinado, né? Ele estava acostumado já a servir de doador de fluidos. Já era um veterano, como disse o André Luiz aqui, nesse trabalho de assistência, né? Não precisou falar duas vezes. O Alexandre deu orientação e já estava lá, né? Preparado ali sobre o Antônio. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então, Alexandre, ele ia magneticamente, ele ia favorecendo que as energias do Afonso se transferissem através das mãos dele, que estavam sob a fronte do Antônio, né? Fossem sendo transferidas lá para o corpo do Antônio, uma verdadeira transfusão de forças, né? Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto da preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Quer dizer, o André Luiz foi percebendo que o semblante do Antônio foi mudando. À medida que o instrutor movimentava as mãos do cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhora. Entendeu? Ia voltando a ficar mais rosadinho. Estava recebendo um alimento, um novo alento ali, né? De vida, né? Começa a recuperar um pouco do vício, né? É interessante, né? Isso acontece muito, viu, pessoal? Todas as noites aí. Isso acontece muito, né? Pela misericórdia de Deus, né? Dos bons espíritos. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Eu não tenho falado para vocês que o fluido vital, ele é a cola, vamos dizer assim, que junta espírito e matéria, corpo físico e corpo espiritual. É o laço que prende o espírito ao corpo. Isso está no próprio livro dos espíritos. O fluido vital. É o laço que prende o espírito ao corpo. Tá? Então, quando os órgãos não conseguem produzir do fluido vital, não conseguem metabolizar do fluido vital através da alimentação, respiração, os líquidos, né? Tudo que a gente ingere, vai diminuindo o fluxo vital, a energia vital vai diminuindo. E aí as células vão, o espírito vai se desligando do corpo, o perispírito vai se desligando, célula a célula, tecido a tecido, órgão a órgão. E aqui a gente está vendo o caminho justamente inverso. Nós estamos vendo aqui o caminho inverso. Como está aumentando artificialmente ali, o Alexandre está aumentando a quantia de fluido vital do Antônio, as células perispirituais e materiais estão se unindo novamente, porque tem o elemento magnético o fluido elétrico animalizado, né? O fluido magnético, o fluido vital, né? Que é o ectoplasma, está unindo de novo matéria e espírito, né? Célula por célula. Interessante, né? Depois de um quarto de hora, 15 minutos, segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética. E Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido. A trombose, o trombo lá, né? Acaba de ser reabsorvido. E conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Entendeu?
terá 5 meses a mais de permanência na Terra. Então é uma ajuda precária, é um paliativo, né? Que vai dar uma sobrevida aí de 5 meses, no máximo, no máximo. E ainda depende do próprio Antônio, né? Depende de como é que ele vai se conduzir, né? Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Isso é pela experiência que o Alexandre tem, por outros casos que ele já fez isso. Então ele já tinha uma estimativa mais ou menos de quanto tempo que ia durar o curativo aí que foi feito, né? É. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. É o que a gente estava falando antes, né? É o que a gente tinha falado. À noite, os problemas de circulação aumentam, né? O problema das formas pensamento aumenta, né? E pode causar problemas de vulto se ele não mudar a atitude mental, né? Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento, né? Que a gente também já conversou, né? Que a gente mesmo cria esses monstros da nossa imaginação que acabam nos fazendo mal, né? E nós podemos perfeitamente evitar isso aí através da disciplina mental. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu, comovida, em lágrimas de contentamento. Graças a Deus, né? Deu tudo certo, né? Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sob a fronte do enfermo e vinha então o inesperado. Né? Quer dizer, o Alexandre pediu para o Afonso tirar as mãos, aí aconteceu o inesperado. O que que aconteceu? O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acuda-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Porque ele já estava melhorando, né? Já conseguiu voltar para o corpo, né? Então, quando ele voltou para o corpo, tadinho, né? Ele voltou se sentindo mal, né? Ele voltou, né? Porque os espíritos ajudaram ele para ele pelo menos conseguir voltar para o corpo, para se reajustar. O problema mais sério, né? Mas ele estava em meio a uma crise ali, né? Então ele acordou gritando, voltou para o corpo gritando, achando que estava morrendo. E estava mesmo, né? Estava mesmo, né? Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. Que foi isto? Né? Quer dizer, o pessoal acordou, todo mundo preocupado, né? Com os gritos dele e tal, né? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Né? Porque estava mesmo uma situação delicada, né? Grande era a azáfama, a confusão, né? Dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. A gente imagina a cena, né? Porque se fosse com a gente não ia ser diferente. É gente passando em cima de gente ali e corre e vamos chamar o médico e não sei o que, né? Para tentar ajudar o pai delas, né? Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar
E depois da providência, dispôs-se a retirar-se e disse-me sorrindo. Alexandre disse sorrindo para André Luiz, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. O André Luiz ficou meio alarmado ali com a confusão que gerou, né? Porque estavam num ambiente ali todo tranquilo, aplicando o passe lá, então, né? Aí virou uma confusão de repente, né? Aí o Alexandre explicou. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, o nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Essa foi boa, né? Quer dizer, normalmente quando a gente grita por socorro, o trabalho deles de ajuda já acabou. Eles já nos ajudaram já, né? Ah, eles são muito mais adiantados do que nós, né? Muito mais precavidos do que nós, né? O doente semilúcido prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde, né? Aí nós acabamos aqui. Interessante, né? Mas quando a gente grita por socorro, na verdade o socorro já aconteceu, né? O socorro já tinha sido dado já, né? Certo. Cacilete colocou, muitos acham que as coisas só acontecem à noite e acumulam medo, insegurança, tristeza durante o dia. E quando chega a noite, somatiza tudo aí, cadê o sono, né? É verdade. Precisamos aprender a cultivar essa disciplina, né? Tanto durante o dia quanto à noite, né? Porque a noite será o que for a continuidade do dia. E o dia vai ser o que fizemos da noite também, né? Uma coisa alimenta a outra, né? E cultivar a boa qualidade de vivência favorece tanto o dia quanto a noite. Muito bem, pessoal. Então vamos finalizando por hoje. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. E dia 14, Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então, parabéns para as mamães. Parabéns para minha mãe, né? Minha querida mãe, que está também passando por processos patológicos aí, mas espiritualmente, por vezes a gente tem tido contato com ela, muito bom, né? Que está se preparando também futuramente aí para a vida espiritual e para todas as mães, né? Encarnados e desencarnados, para todos vocês que são mães, para Tânia, né? Minha esposa, que é mãe também, uma mãe muito carinhosa, muito cuidadosa, muito amorosa, né? E que está sendo uma excelente mãe. Então, para todas as mães, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, nossa gratidão por tudo o que nos fazem, por tudo o que já fizeram por nós, né? Então, recebam um grande abraço, pessoal carinhoso, tá? E deem também um abraço bem carinhoso em suas mães, lembrando da nossa mãe querida, né? Maria de Nazaré, que é a nossa mentora da nossa casa espírita, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, que ela receba também o nosso carinho, nossa gratidão, para que todos nós possamos estar cada dia mais sintonizados com o amor dela, né? Para que colhamos também os maiores benefícios da sua assistência carinhosa maternal, né? Então vamos finalizar com uma prece. Vamos agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, por todas as bênçãos que nós recebemos nesta noite. Obrigado, Senhora, por sua ação tão carinhosa, tão benfazeja em nossas vidas, cuidando de nós através dessas oportunidades de estudo, através da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que é uma bênção em nossa vida. Aqui nós começamos no Paraná e aqui nós estamos hoje em Campina Grande, em continuidade das atividades, principalmente junto aos suicidas,
mas muito além dos suicidas, atendendo a todos aqueles que sofrem. Que a tua luz, Senhora, que o teu manto sagrado de luz possa envolver, possa cair sobre todos nós, envolvendo-nos em sua paz. Obrigado por tudo e que possamos permanecer ligados ao seu coração, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, bom descanso. Que Jesus abençoe a todos. E nos encontramos, né, na segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas, no estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, um excelente final de semana para todos. Muita paz.